Você não foi colocado neste mundo para ser um fantoche das expectativas alheias. Desde cedo, a sociedade, a família, os amigos e até desconhecidos tentam moldar você em algo que agrade, em alguém que caiba nos padrões. Mas cada vez que você se curva, cada vez que você sufoca a sua própria voz para ganhar aprovação, um pedaço da sua essência é perdido. E se existe uma prisão mais cruel do que as correntes de ferro, é a prisão invisível da opinião dos outros. O estoicismo nos ensina que viver para agradar é desperdiçar a vida. É trocar a liberdade da alma pela escravidão da vaidade. É permitir que o olhar de fora se torne mais importante que a paz de dentro. Marco Aurélio dizia: é tolice tentar agradar a todos, porque se você busca isso, não agrada a si mesmo. Este vídeo é um chamado direto. Chegou a hora de soltar o peso que você carrega nos ombros. O peso da aceitação, o peso das máscaras, o peso da necessidade de ser validado. Aqui, você vai aprender através da filosofia estoica como abandonar essa necessidade de aprovação que te enfraquece e recuperar a sua força real, a de viver em acordo com sua razão e com sua verdade. Se prepare, porque o que vamos construir juntos aqui não é um manual de simpatia, mas um guia de libertação. Você não está aqui para agradar o mundo, você está aqui para se tornar inquebrável. Conselho 1. Reconheça que agradar a todos é impossível. O primeiro passo para se libertar da necessidade de agradar é uma constatação simples, mas que a maioria das pessoas insiste em negar. É impossível agradar a todos. Não há caminho, não há esforço, não há sacrifício capaz de produzir esse milagre. Você pode se moldar, pode se dobrar, pode sufocar seus instintos e engolir seus desejos. E ainda assim, no final, haverá sempre alguém pronto para apontar o dedo, criticar, desdenhar ou simplesmente virar as costas. É inevitável. No entanto, quantos não vivem correndo atrás desse objetivo inatingível? Quantos não se matam de ansiedade por aprovação? É como tentar encher um poço sem fundo. É como tentar segurar água com as mãos. Por mais que se esforce, ela sempre escapa. O estoicismo nos arranca dessa ilusão. Ele nos mostra que, quando aceitamos a impossibilidade de agradar a todos, conquistamos uma das maiores liberdades possíveis, a de não precisar mais viver de acordo com expectativas alheias. Sêneca alertava: quem vive para agradar a todos, vive como escravo de todos. Pense sobre isso com seriedade. A escravidão de que ele fala não é feita de correntes visíveis, mas de cordas invisíveis que prendem sua mente e suas emoções. É a escravidão de depender do sorriso de aprovação, do elogio que alivia, da validação que alimenta o ego. Que essa prisão é a mais cruel de todas, porque você mesmo é quem a constrói. Você mesmo entrega as chaves da sua liberdade emocional nas mãos dos outros. A verdade é que, por mais que você tente, as pessoas vão sempre projetar nelas mesmas as razões para gostar ou não gostar de você. Elas carregam seus traumas, seus preconceitos, suas expectativas, suas comparações, e tudo isso distorce o olhar que lançam sobre você. Você pode ser o mais gentil, o mais atencioso, o mais prestativo, e ainda assim será visto como insuficiente. E se por acaso conseguir agradar um grupo, logo descobrirá que desagradou o outro. Quando você vive tentando agradar, sacrifica a sua paz interior. Cada decisão que toma não parte do que você acredita, mas do que você acha que os outros esperam. Você passa a viver no palco da vida como um ator que nunca descansa, representando um papel que não escolheu. Mas a vida não é um teatro de conveniência. Não faz sentido gastar anos preciosos representando apenas para receber palmas vazias de um público que sequer lembra o seu nome quando as cortinas se fecham. O estoicismo nos ensina que há uma fronteira clara entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. Os julgamentos, os sentimentos e as opiniões dos outros não estão sob o nosso controle. E então surge a pergunta inevitável: por que gastar energia tentando governar aquilo que nunca estará em nossas mãos? A resposta é simples: porque fomos treinados a acreditar que sem aprovação não temos valor. Mas isso é uma mentira. Se você continuar vivendo para agradar,
vai perceber tarde demais que não viveu de fato. Passou a vida inteira interpretando o personagem que os outros queriam que você fosse. E o que sobra no final? Um vazio profundo, a sensação de ter desperdiçado a única chance que tinha de ser quem realmente era. Por isso, o primeiro conselho não é apenas um lembrete, é uma ruptura. É preciso gravar dentro de você, como ferro em brasa. Agradar a todos é impossível. E toda vez que sentir a tentação de ceder, de se moldar, de sufocar sua verdade para conquistar um olhar de aprovação, repita para si mesmo: não importa o que eu faça, nunca serei suficiente para todos, mas posso ser suficiente para mim. Esse é o caminho da liberdade. Quando finalmente aceitar essa realidade, você verá o peso cair dos ombros. Porque não há vitória em agradar, há apenas desgaste e frustração. A vitória está em ser inteiro, em ser fiel à sua própria consciência, em não trair a si mesmo. Quem entende isso, deixa de correr atrás de aplausos e passa a caminhar com firmeza, em silêncio, com uma dignidade que nenhum olhar externo pode conceder nem retirar. Esse é o primeiro passo, e talvez o mais libertador. Abandonar a corrida eterna para satisfazer o insaciável e, no lugar disso, viver de acordo com a sua própria razão. Conselho 2. Coloque sua própria razão acima das vozes externas. Se existe uma prisão tão poderosa quanto a necessidade de agradar, ela se chama submissão às vozes externas. Desde que você nasceu, foi condicionado a obedecer. A criança aprende rapidamente que, se sorrir quando o adulto pede, recebe aprovação. Se fizer birra, recebe repreensão. A mente humana cresce sedenta por reconhecimento, porque desde cedo associamos aceitação à sobrevivência. Mas o que era um mecanismo de adaptação infantil se torna, na vida adulta, um grilhão invisível. Continuamos moldando nossas ações para receber aprovação, como se o olhar dos outros fosse uma espécie de sol sem o qual não conseguimos florescer. O problema é que, ao buscar incessantemente aprovação, você vai apagando a própria voz interior. As decisões deixam de ser suas, passam a ser reflexo do que os outros querem ou esperam. E quanto mais você silencia a si mesmo, mais difícil se torna ouvir a sua razão. No fim, vive como um fantasma de si mesmo, sempre presente nos lugares, mas nunca inteiro, nunca real. O estoicismo nos chama de volta ao essencial. A única bússola confiável é a razão. Marco Aurélio, imperador em meio ao barulho de um império inteiro, tinha ao redor bajuladores, conselheiros, críticos e inimigos. Se fosse viver baseado no que cada um dizia, teria enlouquecido. Mas ele escrevia para si mesmo em seus diários: não importa o que os outros pensam, importa apenas se minhas ações estão de acordo com a natureza e com a virtude. Ele entendia que o barulho externo é infinito, mas a voz da razão é única, é clara, é firme, se você tiver coragem de ouvi-la. Colocar sua razão acima das vozes externas é aprender a erguer uma fortaleza invisível. As opiniões continuam chegando, os julgamentos continuam sendo lançados como flechas, mas você não está mais exposto. Você os escuta como quem ouve trovões distantes, barulho que não tem poder de abalar seus alicerces. E essa mudança interna é a libertação mais poderosa que existe, porque você deixa de ser refém de algo que nunca controlou. Mas essa escolha não é fácil. A maioria prefere o conforto de seguir a multidão, porque ser aceito dá uma sensação imediata de alívio. Quando todos aplaudem, você se sente momentaneamente seguro. Só que esse aplauso tem um preço, a sua autonomia. Cada vez que abre mão da sua razão para não desagradar, você corta uma parte da sua própria alma. Parece leve, parece inocente, mas no acúmulo vai enfraquecendo até sobrar apenas um ser frágil, moldado pelo vento das expectativas. A coragem estoica consiste em sustentar-se mesmo quando o mundo desaprova. É bancar a própria escolha, mesmo que ninguém entenda. É continuar andando com firmeza, mesmo quando os outros dizem que o caminho é errado. Porque no fim só existe uma companhia da qual você nunca poderá escapar, a sua própria consciência. E se você atrai, se cala sua razão em nome de agradar, viverá cercado por aplausos, mas corroído por dentro.
Essa é a tragédia de muitos. Parecerem fortes no palco, mas serem frágeis quando o silêncio da noite chega. O conselho é brutal, mas necessário. Silencie as vozes externas e aprenda a escutar a sua própria mente. Pergunte-se antes de cada decisão: isso que faço nasce da minha razão ou é apenas uma resposta ao olhar dos outros? Se for a segunda opção, você já sabe o que fazer. Corte pela raiz, mesmo que doa, mesmo que traga rejeição. Porque a rejeição externa é suportável. O que destrói é a rejeição interna, quando você mesmo passa a se desprezar por ter traído sua verdade. Lembre-se, melhor desagradar 1000 pessoas do que decepcionar a si mesmo uma única vez. O aplauso do mundo é passageiro, mas a paz da consciência é eterna. Conselho 3. Pare de medir seu valor pelo olhar alheio. Uma das maiores prisões que um ser humano pode construir para si mesmo é a de viver como escravo da opinião dos outros. É como se cada passo que você desse estivesse sob um holofote invisível, sempre à espera de aplausos ou críticas, sempre medindo o próprio valor pelo reflexo nos olhos alheios. Quantas vezes você já se pegou mudando a maneira de falar para não ser julgado? Quantas vezes deixou de dizer o que pensava por medo da reação? Quantas vezes colocou uma máscara só para ser aceito em um grupo, em uma relação, em um ambiente de trabalho? Isso não é vida, é sobrevivência. E sobreviver tentando agradar os outros é uma condenação lenta e silenciosa. O terceiro conselho é justamente esse: pare de medir o seu valor pelo olhar alheio. Os estoicos enxergaram essa armadilha com uma clareza brutal. Epicteto nos lembra que a busca incessante por agradar leva inevitavelmente à perda de si mesmo. Afinal, como pode alguém ser livre se cada escolha é ditada pelo desejo de ser aceito? Como pode alguém ser inteiro se precisa se dividir em pedaços diferentes para caber nas expectativas de cada pessoa? A verdade é que o olhar dos outros é volúvel, instável, contraditório. Hoje você pode ser aplaudido, amanhã ridicularizado, e nada essencial em você terá mudado. O que muda é o humor, o julgamento e a lente de quem observa. E se você ancora sua identidade nessa instabilidade, está condenado a ser levado pelo vento como uma folha seca. Quem vive assim nunca encontra paz, porque está sempre na corda bamba, tentando equilibrar-se entre aprovação e rejeição. Olhe ao redor. Quantas pessoas vivem dessa forma? Quantas gastam energia em roupas, discursos, aparências, estilos de vida que não têm nada a ver com sua essência, mas foram escolhidos apenas para impressionar? O medo de ser julgado é uma prisão coletiva. E muitos preferem viver encarcerados nela a experimentar a solidão libertadora de caminhar de acordo com a própria verdade. Mas aqui está o ponto. Você não deve satisfação a ninguém além da sua consciência. Não deve moldar sua vida pelo desejo de agradar, mas pelo desejo de ser fiel ao que acredita. Isso exige coragem, porque significa muitas vezes perder aplausos, perder convites, perder aceitação. Mas o que você ganha em troca é infinitamente maior. Ganha paz, autenticidade, solidez. Aquele que não depende do olhar externo não pode ser manipulado, não pode ser controlado, não pode ser comprado. Os estoicos ensinavam que a verdadeira liberdade não está em conquistar os outros, mas em conquistar a si mesmo. Marco Aurélio escreveu: a ambição de ser querido pelos outros te torna servo deles. Ou seja, quanto mais você deseja agradar, mais você se torna refém. E quando se torna refém, sua vida deixa de ser sua, passa a ser um espetáculo para plateias que sequer se importam de verdade. É claro que quebrar esse ciclo não é fácil. Você foi condicionado desde cedo a buscar aprovação. Desde criança, ouviu que precisava ser bonzinho, obediente, bem educado, quase sempre em um sentido de se adaptar para não incomodar. Cresceu acreditando que ser aceito era mais importante do que ser verdadeiro. Esse condicionamento se arrastou até a vida adulta. E hoje você talvez se sinta culpado quando diz não, quando se posiciona, quando faz escolhas que desagradam os outros. Mas essa culpa não é real. Ela foi plantada, e é por isso que precisa ser arrancada pela raiz.
Cada vez que você se percebe tentando moldar quem é para agradar alguém, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: isso é o que eu quero ou o que os outros esperam de mim? Essa pergunta simples pode ser um divisor de águas. Muitas vezes você vai se surpreender com a resposta. Vai perceber que aceitou um convite que não queria, que manteve uma amizade que já não fazia sentido, que entrou em um relacionamento para não ser visto como solitário. Tudo isso para manter uma imagem. E tudo isso é peso inútil. No final, não importa o que você faça. As pessoas sempre terão algo a dizer. Sempre. Você pode viver agradando e ainda assim será criticado. Pode viver de forma autêntica e ainda assim será mal interpretado. A diferença é que, no primeiro caso, você viveu para os outros e perdeu a si mesmo. No segundo, você foi fiel a si. E ninguém pode tirar isso de você. Quando você entende isso de verdade, acontece uma libertação. Você percebe que não precisa mais do palco, não precisa mais dos holofotes, não precisa mais das palmas. Você começa a se bastar nos bastidores da própria alma, onde ninguém enxerga, mas onde tudo é real. Essa é a vida estoica, uma vida em que o olhar externo é irrelevante diante da grandeza da sua própria consciência. E aí, paradoxo dos paradoxos. Quando você para de buscar agradar, passa a inspirar. As pessoas começam a respeitar quem você é justamente porque você não depende mais da aprovação delas. E esse é o poder silencioso de viver de acordo com o conselho dos estoicos. Um poder que ninguém pode controlar, porque nasce dentro e não precisa de aplauso para existir. Conselho 4. Tenha a coragem de desagradar. Viver para agradar é uma ilusão confortável, mas destrutiva. É confortável porque parece nos poupar de conflitos, porque nos dá a sensação de pertencimento, porque nos mantém dentro das regras invisíveis de aceitação social. Mas é destrutiva porque sufoca o que temos de mais genuíno, porque nos torna submissos, porque corrói a força silenciosa de sermos quem realmente somos. O quarto conselho, portanto, é claro e direto. Tenha a coragem de desagradar. A maioria das pessoas passa a vida tentando evitar o desconforto que surge quando decepcionamos alguém. É como se tivéssemos sido treinados para acreditar que seremos rejeitados ou abandonados se mostrarmos nossa verdade nua e crua. Então, por medo de desagradar, escolhemos o silêncio quando deveríamos falar, aceitamos migalhas quando deveríamos recusar, sorrimos quando deveríamos virar as costas. Mas viver dessa maneira é caminhar sempre com uma coleira invisível, uma coleira que os outros seguram. Os estoicos entenderam que a liberdade interior só existe quando deixamos de ter medo de desapontar. Epicteto dizia: se você quer progredir, prepare-se para ser ridicularizado, desprezado e até odiado. É uma advertência dura, mas necessária. O caminho da autenticidade não é pavimentado com aplausos, mas com críticas, incompreensões e, muitas vezes, solidão. E ainda assim, é o único caminho que leva à verdadeira força. Pense nisso. Quantas vezes você deixou de tomar uma decisão por medo de contrariar alguém? Quantas vezes cedeu para manter uma falsa harmonia, enquanto por dentro crescia uma tempestade de ressentimento? Esses momentos se acumulam, e cada concessão não feita por escolha, mas por medo, vai corroendo a alma. Até o dia em que você olha para si mesmo e mal reconhece quem se tornou. Uma versão pálida e moldada pelas expectativas externas. Coragem de desagradar não significa buscar conflito ou se tornar indiferente ao mundo. Não se trata de viver em permanente oposição, mas de recusar o papel de marionete. Significa compreender que sua verdade pode incomodar e, ainda assim, escolher honrá-la. Significa dizer não quando necessário, mesmo sabendo que isso pode gerar desapontamento. Significa entender que a paz verdadeira não está em ser amado por todos, mas em respeitar a própria consciência. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: não se deixe perturbar pela opinião dos outros. Se é certo, siga adiante. Se é errado, corrija. Mas nunca viva apenas para agradar. Essa clareza é um antídoto contra a ansiedade social que domina tantos. Porque a realidade é simples. Você nunca conseguirá agradar a todos. Sempre haverá alguém que se sentirá ofendido, alguém que vai criticar,
alguém que vai projetar sobre você suas próprias frustrações. E se isso é inevitável, por que não escolher viver de acordo com a sua verdade? A coragem de desagradar é, no fundo, a coragem de ser livre. É parar de medir cada palavra com medo de como será recebida e começar a falar com integridade. É parar de aceitar relacionamentos que drenam sua energia apenas para não magoar o outro e começar a priorizar sua própria saúde emocional. É parar de carregar expectativas impostas pela família, pela sociedade, pelos amigos e começar a trilhar o próprio caminho. E sim, esse processo tem um custo. Você vai perder algumas pessoas, vai ouvir críticas, vai sentir na pele o desconforto de romper com padrões que mantinham a ilusão de segurança. Mas o que você ganha em troca não tem preço. Uma vida em que cada escolha é sua, em que cada passo tem o peso da sua decisão, em que cada vitória ou fracasso é inteiramente seu. Isso é dignidade. Isso é força. Isso é liberdade. No fundo, quando você aceita o risco de desagradar, descobre algo surpreendente. As pessoas que realmente importam, que realmente merecem estar ao seu lado, não irão embora porque você foi verdadeiro. Pelo contrário, elas se aproximam ainda mais, porque a autenticidade é magnética. Quem vive sem máscaras inspira, ainda que incomode. Quem é fiel a si mesmo pode até despertar resistência, mas nunca será ignorado. Esse é o poder de quem tem a coragem de desagradar. Não vive correndo atrás de aceitação, porque entende que o respeito genuíno nasce quando deixamos de implorar por ele. E ao contrário do que muitos pensam, não é arrogância, é integridade. É estar disposto a caminhar de cabeça erguida, mesmo quando isso significa caminhar sozinho por um tempo. No fim, é melhor ser rejeitado por quem você não é do que aceito por uma versão falsa de si mesmo. E quando você internaliza isso, percebe que desagradar não é um fardo, mas um filtro. Ele afasta quem não é capaz de lidar com sua verdade e mantém ao seu lado apenas aqueles que enxergam e respeitam quem você realmente é. Conselho 5. Aprenda a dominar suas próprias emoções. O quinto conselho é fundamental para qualquer pessoa que deseja se libertar do peso de agradar. Aprenda a dominar suas próprias emoções. A necessidade de aprovação não nasce do exterior, nasce de dentro. Ela se alimenta do medo, da insegurança, da ansiedade que surge quando você antecipa o julgamento dos outros. E enquanto você continuar refém dessas emoções, continuará buscando o aplauso externo como um alívio temporário, uma válvula de escape que nunca preenche de verdade. Os estoicos nos ensinam que não são os acontecimentos externos que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos deles. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Aplicando isso à vida social, percebemos que a opinião alheia só tem efeito sobre nós se permitirmos. Se deixamos que cada olhar, cada crítica, cada comentário nos abale, abrimos mão da própria soberania emocional. Dominar suas emoções não significa reprimi-las ou se tornar frio. Significa observá-las com clareza, entendê-las e decidir conscientemente como agir. Significa perceber o nervosismo que surge ao imaginar desaprovação, reconhecer a ansiedade que acompanha a necessidade de agradar e, mesmo assim, não permitir que isso dite suas escolhas. É um processo de treinamento interno, como um guerreiro que fortalece sua mente para resistir às tempestades externas. Quando você controla suas próprias emoções, descobre que os ventos da opinião alheia têm muito menos poder do que imaginava. O que antes parecia devastador, uma crítica, uma rejeição, uma desaprovação, agora se torna apenas um estímulo passageiro. Ele chega, bate e se vai, sem arrastar sua paz junto. E quanto mais você pratica isso, mais leve se torna a vida. O desafio é que, para dominar as emoções, é necessário enfrentar a si mesmo. É encarar os medos que alimentam a necessidade de agradar, medo de ser rejeitado, medo de perder amigos, medo de ser mal visto, e é nesse confronto que nasce a força verdadeira. Porque quando você aprende a lidar com a própria mente, descobre que nada fora de você tem o poder de feri-lo, a não ser que você permita.
Essa prática traz liberdade absoluta. Você deixa de reagir automaticamente à aprovação ou desaprovação. Suas decisões passam a ser baseadas em princípios, não em sentimentos passageiros de medo ou ansiedade. A liberdade emocional é a chave para caminhar de cabeça erguida, para falar a verdade, para dizer não quando necessário, para se afastar de quem drena sua energia sem culpa. Dominar suas emoções também cria resiliência. Torna possível suportar críticas sem quebrar, encarar desaprovação sem sentir vergonha, permanecer íntegro mesmo quando o mundo parece conspirar contra você. É nesse ponto que se rompe o ciclo da necessidade de agradar. Você percebe que nada externo pode ameaçar sua estabilidade interior. E quanto mais você pratica, mais percebe uma verdade libertadora. A aprovação externa deixa de ser importante. Porque nada substitui a paz que surge quando você decide agir de acordo com sua própria razão, com seus valores e com sua consciência. Quando essa paz se torna sua base, a necessidade de agradar torna-se apenas uma lembrança distante, um resquício de hábitos antigos que você não precisa mais carregar. O controle das emoções é, portanto, um ato de poder silencioso. É a habilidade de transformar a energia que antes era usada para agradar em força para ser você mesmo, para viver fiel à própria essência, para criar uma vida que não dependa de aplausos, olhares ou elogios. E é exatamente assim que se constrói a verdadeira autonomia emocional, a verdadeira liberdade estoica. Conselho 6. Defina limites claros e intransponíveis. O sexto conselho é essencial para quem deseja se libertar do peso de agradar. Defina limites claros e intransponíveis. A vida moderna está cheia de demandas, expectativas e pressões externas que nos puxam para fora de nossa própria integridade. Sem limites firmes, você se torna uma extensão das vontades alheias, sempre disponível, sempre maleável, sempre suscetível à manipulação. E quando isso acontece, a própria noção de valor pessoal se perde, porque você passa a medir a si mesmo pelo quanto consegue atender aos outros, e não pelo quanto respeita a si próprio. Os estoicos compreendiam que a liberdade não é um privilégio concedido, mas uma conquista diária. É Marco Aurélio quem nos lembra: reserve um espaço para si mesmo, defenda-o, mesmo que o mundo se oponha. Definir limites não é egoísmo, é uma declaração de autonomia. É reconhecer que você tem direito à sua energia, ao seu tempo, à sua paz. É perceber que cada concessão feita sem necessidade é um ladrão silencioso de força vital. Mas estabelecer limites não é apenas traçar linhas no papel. É internalizar uma postura firme perante a vida. Significa dizer não quando algo não condiz com seus princípios, mesmo que isso incomode, mesmo que cause desconforto. Significa manter sua integridade em relacionamentos, no trabalho e na sociedade, recusando-se a ser moldado pelos caprichos alheios. Cada não pronunciado com consciência é um passo em direção à liberdade interior, porque redefine o que é aceitável e o que é inegociável para sua própria vida. É claro que os limites podem gerar resistência. Algumas pessoas se sentirão desafiadas, outras podem até se afastar, mas esse é o ponto. Quem respeita seus próprios limites não precisa da aprovação de todos. Aquelas pessoas que realmente importam, que reconhecem sua autenticidade, permanecerão ao seu lado. E as demais? Elas simplesmente se afastam, poupando-lhe de manter conexões que drenam energia ou exigem concessões injustas. Ao definir limites firmes, você também constrói clareza interna. Cada decisão, cada interação, cada escolha passa a ser filtrada pelo seu critério de valor. Você começa a perceber quem realmente merece seu tempo e atenção, e quem apenas espera que você continue a se dobrar para atender expectativas externas. Essa percepção é libertadora, porque remove o peso de agradar de quem não merece e fortalece a presença de quem realmente importa em sua vida. Além disso, limites bem estabelecidos ajudam a proteger a mente e as emoções. Sem eles, você se torna vulnerável ao desgaste, à ansiedade e à manipulação. Com eles,
Cada ação e cada relacionamento se tornam escolhas conscientes e não reações automáticas a pressões externas. A força da mente, que os estoicos tanto valorizavam, se manifesta quando você consegue manter essa integridade diante de qualquer provocação ou tentação de ceder. Definir limites claros e intransponíveis é, portanto, um ato de coragem e autocompaixão. É a habilidade de dizer: este sou eu, e este é o espaço que protejo. É um pacto consigo mesmo que ninguém mais pode quebrar. Quando você internaliza essa postura, descobre que a liberdade não depende de aplausos nem de aprovação externa, mas da fidelidade incondicional à própria essência. Essa prática, embora desafiadora, transforma profundamente a vida. Ela reduz a ansiedade, fortalece a autoestima e cria uma solidez interna que nenhuma crítica ou rejeição externa consegue abalar. E, no silêncio dessa força interna, você finalmente percebe que agradar aos outros nunca foi necessário. O que realmente importa é agradar a si mesmo com sabedoria, coragem e integridade. Conselho 7. Aceite a indiferença dos outros como liberdade. O sétimo conselho é tão desconfortável quanto libertador. Aceite a indiferença dos outros como um presente, não como um insulto. A necessidade de agradar nasce justamente do medo do abandono, da rejeição, do silêncio daqueles cujo julgamento acreditamos ser definitivo. Mas os estoicos nos ensinam que a opinião dos outros é irrelevante para quem busca a virtude e a razão. O mundo pode ignorar, criticar ou até desprezar você. E isso não altera a integridade de quem você é por dentro. Aceitar a indiferença não significa tornar-se frio ou distante. Significa compreender que a aprovação externa não é combustível para sua existência. Marco Aurélio, em meio ao barulho incessante de uma corte cheia de interesses, lembrava a si mesmo: o que não depende de você não deve perturbar você. Se as pessoas não se importam, se não reconhecem seu valor, isso não diminui sua essência. Ao contrário, a indiferença revela quem realmente é, sem máscaras, sem a necessidade de se moldar para agradar. Muitos confundem indiferença com rejeição, mas são coisas diferentes. A rejeição ativa causa dor, porque implica julgamento e desaprovação. A indiferença, por outro lado, é neutra. Ela apenas existe, sem interferir na sua virtude. Quando você internaliza isso, percebe que gastar energia tentando conquistar atenção ou aprovação de quem não se importa é um desperdício colossal. Essa percepção cria uma liberdade única, a liberdade de se mover sem amarras, de viver sem a constante necessidade de ser visto ou validado. Essa liberdade traz consigo responsabilidade, porque quando você não depende do olhar externo, precisa depender inteiramente de si mesmo. Isso exige força, disciplina e autoconhecimento. Você passa a medir seu valor por critérios internos, por suas escolhas, por sua integridade, e não mais pelo reflexo nos olhos alheios. Cada passo, cada palavra, cada decisão é tomada com base na razão, e não no medo de desaprovação. E a beleza disso é profunda. Quando você aceita a indiferença, as pessoas começam a respeitar sua autenticidade, mesmo sem perceber. O que antes parecia um vazio, a falta de atenção, o silêncio dos outros, torna-se um espaço de poder silencioso, onde você cresce sem ser arrastado por expectativas externas. O mundo pode tentar empurrá-lo, mas você permanece firme, ancorado na própria consciência. O estoicismo nos ensina que a liberdade verdadeira não é conquistar aplausos ou simpatia. É permanecer íntegro quando todos olham para outro lado. É não ceder à ansiedade de ser aceito. É caminhar em sua própria verdade, mesmo quando o mundo não observa. E é nesse ponto que a indiferença deixa de ser uma ameaça e se transforma em aliada, porque revela que a única aprovação que importa é a que você dá a si mesmo. Aceitar a indiferença não é resignação, é poder. É escolher onde colocar sua energia. É decidir que a sua vida será guiada pela razão e pela virtude, e não por aplausos passageiros. É entender que a opinião alheia não define sua força, não define seu valor,
não define quem você realmente é. E é nesse silêncio da indiferença que nasce uma autonomia que ninguém jamais poderá tirar de você. Conselho 8. Transforme a rejeição em combustível. O 8º conselho é talvez o mais poderoso. Transforme a rejeição em combustível para a sua própria evolução. A maioria das pessoas encara a rejeição como fracasso, como um golpe pessoal, como uma ferida que precisa ser coberta ou ignorada. Mas os estoicos nos ensinam que nada externo tem poder de nos ferir, a não ser que permitamos. Cada abandono, cada desaprovação, cada crítica é apenas um estímulo, e cabe a você decidir como responder a ele. Quando alguém te rejeita ou te ignora, isso não significa que você perdeu valor. Significa apenas que o mundo externo não está alinhado com quem você é. E essa constatação, embora dolorosa, contém uma liberdade imensa. Ela revela que sua energia não deve ser desperdiçada em busca de aceitação, mas redirecionada para crescimento, autodomínio e virtude. Marco Aurélio escreveu: "O que te acontece não é bom nem ruim. A interpretação que você dá é que cria sofrimento ou serenidade." Transformar a rejeição em combustível exige disciplina mental. Primeiro, é preciso reconhecer a dor sem se apegar a ela. Sentir a frustração, o desapontamento, a raiva, mas sem deixar que essas emoções ditem seu comportamento. Segundo, é preciso redirecionar essa energia para ações que fortalecem sua mente, seu corpo e sua alma. Cada golpe recebido se torna uma oportunidade para refinar seu caráter, aprimorar suas habilidades e reafirmar sua autonomia. Esse processo muda completamente a relação que você tem com os outros. Você não mais busca atenção ou aprovação, você busca crescimento. Não mais se deixa abater por quem parte ou ignora. Você se fortalece com cada ausência. Não mais sente vergonha de ser quem é. Você celebra a própria essência, independente de aplausos ou críticas. A rejeição deixa de ser punição e se torna ferramenta de transformação. E quanto mais você pratica essa postura, mais percebe que a vida perde sua carga de opressão. Cada decepção deixa de ser um peso e passa a ser um degrau. Cada crítica se transforma em um alerta para se tornar melhor. Cada abandono se converte em espaço para investir em si mesmo. Você descobre que não precisa mais implorar, explicar ou justificar. Seu valor não depende da presença ou ausência dos outros, mas da fidelidade a si mesmo. Transformar rejeição em combustível também gera confiança inabalável. Porque quando você percebe que pode se erguer mesmo após ser ignorado, que pode florescer mesmo diante do silêncio ou da hostilidade alheia, nenhuma opinião externa tem mais poder sobre você. A autonomia que nasce disso é silenciosa, mas absoluta. Ninguém pode comprar, ninguém pode tirar, ninguém pode manipular. No fundo, esse é o ápice do estoicismo aplicado à vida emocional. Usar a adversidade como ferramenta, a rejeição como motor, o abandono como lição. Ao internalizar essa prática, você se torna imune à necessidade de agradar, insensível à pressão de aprovação e, ao mesmo tempo, profundamente livre. A rejeição deixa de ser ameaça e se transforma em aliada silenciosa de sua própria grandeza. Quando você compreende isso, percebe que cada partida, cada desaprovação, cada crítica era apenas um convite da vida para se fortalecer, para se elevar, para se tornar a versão de si mesmo que não depende de ninguém. E nesse espaço, onde a rejeição se torna combustível, você encontra uma liberdade que poucos têm a coragem de buscar. A liberdade de ser absolutamente você, íntegro, invulnerável e pleno. Conselho 9. Construa sua própria aprovação interna. O 9º conselho é talvez o mais libertador de todos. Construa sua própria aprovação interna. Enquanto passamos a vida correndo atrás do reconhecimento dos outros, entregamos nosso poder, nossa tranquilidade e nossa liberdade às mãos de quem muitas vezes nem percebe nossa existência. A necessidade de aprovação externa é um cárcere invisível. Ela se alimenta da ansiedade, do medo de rejeição, da insegurança. Mas a aprovação interna, ao contrário, nasce de um alicerce sólido.
princípios, consciência tranquila e integridade inabalável. Os estoicos compreenderam isso há séculos. Epicteto afirmava que ninguém pode verdadeiramente julgar sua virtude. Apenas você mesmo pode validar suas ações. Isso significa que cada escolha, cada decisão, cada gesto deve ser avaliado primeiro por você. O mundo pode tentar impor padrões, pode elogiar, criticar ou ignorar, mas nada disso deve interferir em sua percepção de valor próprio. A aprovação externa é efêmera. Ela muda com o tempo, com o humor e com os interesses alheios. A interna, por outro lado, é eterna. Nasce de quem você é e do que você escolhe ser. Construir a aprovação interna exige disciplina e coragem. Significa confrontar os próprios medos, o medo de não ser aceito, de não ser amado, de ser criticado. Significa questionar cada motivação. Estou agindo por convicção própria ou apenas para agradar alguém? Cada resposta honesta fortalece a mente. Cada decisão tomada com base em princípios internos adiciona solidez ao caráter. Não se trata de arrogância, mas de autossuficiência. Não se trata de ego inflado, mas de consciência clara. Quando você internaliza essa prática, algo surpreendente acontece. A opinião dos outros perde peso. Você não precisa mais de aplausos, elogios ou reconhecimento para se sentir completo. Cada gesto, cada ação, cada passo é guiado por sua própria razão e pela fidelidade à sua essência. O mundo pode ignorar, criticar ou desprezar, e mesmo assim você permanece íntegro, sereno e focado. Além disso, a construção da aprovação interna transforma a relação com os outros. Quando você não depende de validação externa, não se torna submisso nem manipulável. Sua presença se torna firme e magnética, pois você emana integridade e autenticidade. As pessoas que se aproximam de você fazem isso por afinidade genuína, e não por interesse ou necessidade de aprovação. E isso cria relacionamentos mais profundos, mais sinceros e mais duradouros. O processo não é fácil. É necessário confrontar velhos hábitos, questionar padrões culturais e sociais, resistir à pressão do grupo, da família e da sociedade. Mas a recompensa é incomensurável. Liberdade emocional, confiança inabalável e uma vida em que você não mais se curva às expectativas alheias. Quando você se aprova, não há aplauso externo que possa acrescentar e nenhuma crítica que possa diminuir. Você se torna o árbitro de sua própria vida e essa é a verdadeira essência da autonomia estoica. Cada passo dado em direção à aprovação interna é um passo em direção à verdadeira liberdade. Cada decisão tomada sem depender de aplausos fortalece a mente e purifica a alma. Cada dia vivido de acordo com sua própria consciência e não pela expectativa alheia, transforma você em alguém irreversível, alguém que não precisa mais implorar por aceitação, alguém que se sustenta sozinho, completo, íntegro e imperturbável. Conselho 10. Transforme a solidão em aliada. O 10º conselho encerra este ciclo com um poder profundo. Transforme a solidão em sua aliada mais fiel. A necessidade de agradar está diretamente ligada ao medo da solidão. Desde cedo, somos condicionados a buscar companhia, aprovação e pertencimento, muitas vezes à custa de nossa própria autenticidade. Preferimos conexões superficiais a confrontar a própria presença. Sacrificamos integridade para evitar o silêncio e nos sentimos ameaçados pelo vazio. Mas os estoicos nos mostram que a solidão, quando escolhida conscientemente, é uma ferramenta de poder, crescimento e autossuficiência. Marco Aurélio disse: "O homem que não consegue estar sozinho está perdido." Essa não é uma sentença sobre isolamento, mas sobre força interior. A solidão não é punição, nem abandono. É espaço para reflexão, para introspecção e para descobrir quem você realmente é. É na solidão que aprendemos a ouvir a própria voz, a confrontar medos internos, a entender princípios e valores sem distorção pelo olhar alheio. É nesse silêncio que a mente se torna clara, a razão se torna firme e a integridade se fortalece. Transformar a solidão em aliada exige coragem. Significa encarar a própria vulnerabilidade
sem recorrer a distrações externas. Significa se permitir sentir a ausência dos outros sem entrar em desespero. Cada momento de solidão se torna um terreno fértil para o autoconhecimento, onde você identifica padrões de comportamento, entende suas emoções e fortalece sua mente. Quanto mais confortável você se torna consigo mesmo, mais o peso de agradar desaparece, porque você não precisa mais buscar validação fora de si. A solidão também atua como filtro poderoso. Ela mostra quem realmente merece estar ao seu lado e quem apenas busca extrair energia ou aprovação. Ela ensina limites, revela conexões autênticas e permite que você invista sua atenção onde há reciprocidade. Ao aprender a gostar de sua própria companhia, você se torna independente da presença constante dos outros e inabalável frente às expectativas externas. Além disso, a solidão fortalece a resiliência. Quando você aprende a caminhar sozinho, descobre que pode enfrentar a vida sem depender de ninguém. Cada desafio se torna oportunidade de autossuperação. Cada rejeição se transforma em chance de reafirmar autonomia. Cada silêncio externo se converte em espaço de crescimento interno. A solidão deixa de ser medo e se torna escudo. E é nesse escudo que surge a verdadeira liberdade. A liberdade de ser você mesmo, de falar o que pensa, de viver sem máscaras, de agir segundo princípios próprios. Quando a solidão se torna aliada, você percebe que agradar aos outros é opcional, não necessário. Que a validação mais importante vem de dentro, que sua força não depende da presença, do aplauso ou do reconhecimento de ninguém. No fim, a solidão escolhida transforma a vida de forma completa. Ela converte o medo de ficar sozinho em oportunidade de autodomínio. Ela permite que cada decisão seja tomada com clareza, sem manipular. Ela fortalece sua mente, purifica suas intenções e cria uma autonomia emocional absoluta. Quem caminha nessa estrada descobre que a verdadeira companhia está dentro de si e que a liberdade estoica, não precisa de aplausos, olhares ou aprovação alheia. Chegamos ao fim deste conjunto de 10 conselhos, mas a verdadeira jornada continua dentro de você. Cada passo que exploramos, desde a consciência da própria liberdade, passando pelo domínio das emoções, a definição de limites, a transformação da rejeição em combustível, até a construção da aprovação interna e a valorização da solidão, não é apenas teoria. É prática diária, é exercício contínuo de disciplina, coragem e reflexão. A liberdade estoica não se conquista com palavras, mas com ação. É o ato de se colocar acima da necessidade de agradar, de viver com integridade, de tomar decisões baseadas na razão e na virtude, e não no medo do julgamento alheio. É perceber que cada desaprovação, cada indiferença, cada crítica ou abandono é apenas um convite da vida para crescer, para se fortalecer e para se tornar a melhor versão de si mesmo. Se você aplicar esses conselhos dia após dia, começará a notar mudanças profundas. A mente mais tranquila, a ansiedade menor, a energia redirecionada para o que realmente importa e uma sensação de autonomia que nenhuma opinião externa pode abalar. A aprovação deixa de vir de fora e passa a vir de dentro. A solidão deixa de ser temida e se torna uma aliada poderosa. O medo de desagradar desaparece, e no lugar dele surge a coragem de viver conforme seus próprios princípios. Se você sente que esses ensinamentos fazem sentido, que tal consolidar essa prática? Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa se libertar do peso de agradar, curta para reforçar seu apoio e se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões estoicas profundas, densas e transformadoras. Lembre-se, a verdadeira mudança não acontece esperando que os outros validem sua vida. Ela acontece quando você decide assumir o controle da sua mente, das suas escolhas e da sua liberdade. Cada conselho aqui é um degrau em direção a uma vida mais íntegra, autônoma e estoica. E nunca esqueça, a aprovação mais poderosa é a que você dá a si mesmo, e a solidão mais valiosa é a que você aprende a abraçar como aliada. Caminhe com esses princípios, pratique-os diariamente
e observe sua vida se transformar em algo que ninguém mais pode controlar, mas que você construiu com razão, coragem e sabedoria. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão estoica poderosa. Cada passo rumo à liberdade interior é um passo que transforma sua vida para sempre.